meninos, vamos para mais um tópico de trigonometria. E agora é a lei dos senos. Sim, uma lei dos senos ela serve para aplicação em qualquer triângulo, ok? Então vamos lá. O que diz a lei do seno? A lei do seno estabelece uma relação entre as medidas dos lados do triângulo e o seno dos ângulos que o formam, que são diretamente proporcionais entre si, e ao diâmetro de uma circunferência circunscrita ao triângulo, ou seja, o triângulo está dentro de uma circunferência. Bom, de modo geral, de modo prático, esse aqui é o triângulo. Eu tenho o triângulo ABC, os ângulos internos alfa, beta e gama, e os lados A, B e C. Ele está inscrito numa circunferência, tá? Até aí, tudo bem. Primeira coisa essa é a minha fórmula das leis do seno. Está vendo que são razões? Então, como elas são diretamente proporcionais, eu tenho uma comparação entre razões. A está para o seno de alfa, assim como B para o seno de beta e C para o seno de gama. Tudo isso igual ao diâmetro ou 2R. Então, o que eu tenho que ver de modo prático? Ó, tem um triângulo e, sim, a lei do seno ela serve quando você tem dois lados correspondente também a dois ângulos. Se você tiver só um lado, tem que ter um outro jeito de você descobrir algum lado. Se você tiver só um ângulo, tem que ter um jeito de você descobrir o outro ângulo, certo? Então, normalmente, quando aparece só um ângulo, eu uso lei do cosseno. Mas vamos lá. Ó, lado A, o ângulo oposto ao lado A, ao lado alfa. Então, eu tenho a primeira razão. A está para seno de alfa. Eu preciso de uma outra razão. O lado B é o ângulo oposto, é beta. Minha segunda razão. O lado C, o ângulo oposto é o gama. Minha terceira razão. E todas essas razões são igual ao diâmetro, certo? Também 2R de uma circunferência inscrita, tá? Circunscrita, tá? Ela tá do lado de fora. A circunferência é circunscrita ao triângulo. Bom, essa é a fórmula. Vamos à prática. Eu tenho um exemplo aí, é o triângulo ABC. Eu não coloquei a circunferência, não há grande necessidade, também não é muito usada. E eu tenho um ângulo 60 em A, 40 em C, e o ângulo B não tem. Para mim descobrir o valor de x, ou seja, do lado x, do lado AB, eu vou olhar os ângulos opostos. Tenho, ó. Sem o ângulo oposto é 60 e do x o ângulo oposto é o 40. Então, eu tenho os ângulos opostos, eu posso aplicar a lei dos senos. Ó. 100 está para o seno de 60, assim como x está para o seno de 40. Então, agora eu tenho que saber quem é o seno de 60 e quem é o seno de 40. Para isso, eu vou recorrer à nossa tabela trigonométrica. Eu vou lá, vou olhar o seno de 60, 0,8660. Aí, eu vou ressaltar outra coisinha. Cuidado no arredondamento na tabela trigonométrica. Porque se eu arredondar o de 60, no lugar de 86 eu for usar 87, eu já estou no ângulo 61. Eu saí do meu problema. Tá bom? Isso vai dar uma diferença muito grande. Então, tenta usar as duas casas decimais que estão ali. 0,86. O de 60 e o de 40, 0,64. Fiz a minha substituição. E agora eu vou usar o chamado cruz-credo, certo? Que na matemática nós falamos que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Mas só você fazer um x 100 vezes 64 e x vezes 0,86. Faço a minha multiplicação. E o 0,86 que estava multiplicando x, eu passo dividindo. Então, eu fico com x igual a 74,41. Pronto, então a lei do seno nada mais é do que a aplicação da regra de 3 simples diretamente proporcional. Tá bom? Vamos para o nosso segundo exemplo. Aqui eu tenho um novo triângulo, certo? E ele é um triângulo obtusângulo, ou seja, eu tenho um ângulo ali maior que 90 graus, 135. Primeiro eu tenho que ver se eu vou usá-lo. Então eu vou ver o que eu tenho, certo? Eu quero o valor de x. Opa, não tem um ângulo oposto a x, do lado x. Então aí eu vou voltar
lá no professor do fundamental que falou, a soma dos 3 ângulos internos de qualquer triângulo sempre é 180. Vou usar essa ideia, certo, para descobrir esse ângulo. E antes agora eu vou ver, ó, 2 raiz de 3, o oposto dele é o ângulo maior que 90, então vou precisar de outro recurso. Vamos por partes, ó. Primeiro eu vou descobrir o ângulo oposto a x. Uso a soma dos 3 é igual a 180 e descobri então que ele tem que ser 30. Coloquei 30 lá, pronto. Tem os ângulos e tem os lados. Vou escrever minha lei dos senos. X está para o seno de 30, assim como 2 raiz de 2 está para o seno de 135. Só que o seno de 35 não tem na nossa tabela trigonométrica. Lá só vai de 0 a 90 graus. Então eu tenho que recorrer o quê? Ao círculo trigonométrico e descobrir qual é o representante, ou seja, qual é o arco côngluo do 135 lá no primeiro quadrante, porque o primeiro quadrante tem na minha tabela. Aí eu só vou ter que olhar os sinais. Se for o mesmo, não tem problema nenhum. Esse é o nosso ciclo trigonométrico. O primeiro passo, localizar o ângulo 135. Ele está no segundo quadrante. Eu quero a medida desse arco côngluo, ou seja, do 135 até o 180. Redução ao primeiro quadrante, ou seja, eu vou pegar esse arco e vou levar para o primeiro quadrante. Faço a subtração. 180 menos 135 é igual a 45. Lembrando, segundo quadrante eu subtraio, terceiro quadrante eu somo, quarto quadrante eu subtraio de 360. Descobri 45, levo para o primeiro quadrante. Então, o seno de 135 ele tem uma relação com o seno de 45, que no nosso caso é o mesmo. Eles estão no mesmo ponto, no mesmo lugar, no eixo dos senos ali, certo? Que está em pé, tá bom? Está na vertical. Então, agora eu faço a substituição. Em vez de escrever o seno de 135, eu vou colocar seno de 45, é o mesmo. Troco pelos valores, lembrando que o seno de 30 e o seno de 45 você encontra lá na tabela dos ângulos notáveis, aquela pequenininha do 30, 45, 60, ou em forma decimal na nossa tabela grande, que vai do 0 ao 90. Aqui eu coloquei em raiz, porque, gente, cuidado na hora de substituir o valor da raiz de 2, raiz de 3, 1,41, 1,73. Porque se você for substituindo durante o processo da operação, quando chegar lá no final vai dar uma diferença muito grande. Tá bom? Então a resposta pode ficar errada por causa disso. Tá? A resposta final é errada, tá? Não estou falando que a substituição total é errada, mas deixa para substituir só no último, às vezes nem precisa. Então eu faço ali o meu cruz credo, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E eu fico com x vezes raiz de 2 sobre 2 é igual a 2 raiz de 2 vezes o meio. Cancela ali o 2 com 2, né? O raiz de 2 sobre 2 está multiplicando, passo para o outro lado. E aí fica x é igual a 2 raiz de 2 dividido por raiz de 2. Simplifico, raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 1. Então isso nos dá que x é igual a 2. Simples, né? E essa então é a nossa lei ou teorema dos cossenos, tá bom? Eu sempre vou usar de 2 em 2, eu não vou usar todos de uma vez. Então eu uso A e B ali, ou B e C, ou A e C, ou A e 2R, tá bom? Diâmetro, sempre de 2 em 2, uma proporção. Beleza? Então esse foi nosso teorema dos senos. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau e até lá.